Vai derrubar, Fer. A paz do Senhor. Bom dia. Acho que dá pra compartilhar agora. A paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Estou aqui nesse sábado, né? Nessa manhã. A Rádio Boas Novas, 104.9. E na cobertura, debaixo da cobertura do meu apóstolo, né? Apóstolo Leonardo, pastora Daiane, pastora Marlene, local de Araçatuba, né? Fica ali na rua José Smith Júnior, 374. Culto todo domingo, tá? 7h30, segunda e sexta, tá bom? E vem aqui, né? Apresentar o podcast Pode Crer, a fé que vence o mundo. Eita glória! Com a intercessora e pastora Rosa Cetra. Ela é uma bênção nas nossas vidas, né? E para estar apresentando, né, a nossa convidada, agradeço pela oportunidade, né, por aceitar o convite, é a vereadora Sol do Autismo, né? Aleluias. Prepara o copo d'água, prepara a foto, né? Prepara os nomes, porque no final, né, dessa programação estaremos orando, né, intercedendo por famílias, aonde, né, vai ter uma conexão com Deus, todos, né, ouvintes, amém? Eu venho aqui falar, né, enfatizar sobre o sorteio, os brindes, tá? O brinde vai ser sorteado a partir das 8h50, né, nessa manhã. Primeiro brinde, né, foi doado pela Ju Cosméticos, fica ali na Marechal Deodoro, 1149, tá? E tem um outro brinde também, tá aqui, ó. Elas já receberam delas, né, os presentes, amaram. E aí tem 2 brindes. Para participar, como que faz? Deixa o nome, deixa o telefone, escreve eu quero participar, mas tem que compartilhar, convidar amigos para assistir, né, para ouvir a palavra do Senhor. E quando for vir buscar os sorteados, vem aqui na Rádio Boas Novas, fica na Rua Comendador Alberto Dias, 281, Araçatuba, né? O bairro é Esplanada. Ou se não, liga no telefone 18 3301 6675, tá bom? Aí você vem, tira a foto, pega o autógrafo com o Ricardo, o pastor Ricardo, porque ele é muito importante. É sobre o autismo, né? E eu venho falar sobre o meu testemunho, porque eu falei, ai, será que eu falo? Porque a gente, mãe, né, tem esse preconceito, né? E eu falei, Deus, será que eu falo? Deus direcionou e falou, fala, filha. Eu tenho um filho autista, né, de 7 anos. Eu acredito que muitos não ouviram isso eu falando, né? E foi um processo, assim, no começo, um processo de aceitar, né? A família é o que mais sofre, a família é um processo assim de aceitamento, de falar, nossa, meu filho é autista, e o julgamento da sociedade, e as pessoas que vão falar, a minha vergonha, ainda mais eu servindo Deus, né, Jesus. Então a gente tem esse preconceito, até mesmo pastores, acredito, missionários, que tem vergonha, né? Falar, ah, se Deus é com nós, por que meu filho é autista? Mas Deus escolheu a gente para ser mães desses filhos, né? E eu tava pensando esses dias, sabia, o Sol? Esse dia eu falei assim, Deus, por que eu sou mãe de autista, né? E aí Deus falou, filha, eles têm um amor tão verdadeiro, né? É um amor tão puro. E com ele eu aprendi a amar, sabia? Eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a lidar, sabe? A saber o que ele precisa. E acredito que muitas mães, eu acredito que Deus escolheu a gente, foi por conta da gente não ter dado atenção para os nossos filhos, sabia? A nossa geração hoje é muito celular, é muitas redes sociais. Então, automaticamente, as famílias estão esquecendo daquele contato, aquela intimidade da mesa com o filho, com a família, né? E aí eu acredito que Deus, né, Ele permite isso, permitiu acontecer. Por quê? Pra gente ter um olhar diferente para os nossos filhos. Pra gente ver que ele tá passando por algo, a gente tá ali acompanhando, cuidando, amando. E amar, assim, diferente do que vai acontecer no futuro, né? As crianças estão no celular. Ah, pai, tudo bem? Tchau. A gente não sabe o que está acontecendo na escolaridade, a saúde, nada do que está passando na cabeça aqui, a gente não sabe. E eu acredito que Deus escolheu a gente, mães típicas, por esse propósito, né? E vou deixar, né, a irmã a Sol falar, ela tá aqui, né, para tá explicando sobre esse assunto, a falar como, né, ela aceitou, a como ela descobriu, né, porque o descobrir também é bem difícil, né, eu descobri com 3 anos, e a gente sempre fala assim, ah, não, é um atraso, ah, é um atraso, assim, de idade, mas ele vai conseguir, mas aí chega um tempo que não é atraso mais, chega um tempo que a gente
percebe que é uma criança É diferente diferente. da outra, né? Então pode falar, só você tá, né? Bom dia, meninas. Amém. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre autismo, sobre o amor de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Amém. Eu sou mãe atípica. Eu descobri um autismo tardio, com 7 anos, quase 7 anos, o Zé Felipe foi laudado, quando ele teve uma convulsão, do nada, ele estava brincando, ele teve uma convulsão sem febre. Meu Deus. E nós corremos com ele, eu me lembro perfeitamente daquele dia. Nós corremos com ele num desespero que parece que eu não chegava nunca dentro do pronto-socorro. Meu Deus. Eu moro próximo ao pronto-socorro, mas foi o trajeto mais longo de toda a minha vida. Foram 2 trajetos. Nós chegamos no pronto-socorro, de imediato entramos para dentro, o médico estava dormindo e ele falou assim para mim: mãe, essa criança não está tendo uma convulsão, ele está assustado com o seu escândalo. Meu Deus. Volta para casa. Meu Deus. E eu saindo do pronto-socorro, veio uma abençoada de uma enfermeira e olhou para mim e falei assim: pelo amor de Deus, meu filho não tá bem, pede para ele atender meu filho. De novo, aí ela olhou pro José, o José já estava parando, ela pegou o José pelo colo, saiu correndo naquele corredor, era no antigo pronto-socorro. Falou: doutor, pelo amor de Deus, essa criança tá parando. Meu Deus. E eu lembro que abriram a porta, levaram ele lá para dentro e estabilizaram ele e chamaram a ambulância. E a gente foi dentro do SAMU. O SAMU saiu do pronto-socorro, chegando ali saindo ali daquele trajeto aí, daquele pedaço da exposição, da escola industrial, ele parou novamente. E eu estava dentro do SAMU. Eu quase morri. Deus. Eu queria abrir a porta da ambulância e descer lá de dentro. E o pessoal cuidava dele, cuidava de mim. Eu me lembro que o moço que dirigia a ambulância, ele regulava, ia passando para Santa Casa a situação do José. Quando nós chegamos lá embaixo, já tinha uma equipe médica lá embaixo para entubar o José. Jesus. Ele ficou 17 dias entubado. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando ele subiu lá para cima, a gente não podia ficar na UTI naquela época, e entubaram ele. Eu fumava muito. Eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Meu Deus. Eu fumava demais. E eu lembro que o médico chamou eu e meu esposo falou assim: olha, ele tem 0,0000,1% de vida, né? E se ele sair, ele vai voltar vegetando. Vocês não vão ter mais o mesmo filho que vocês tinham. Na mesma hora eu fiz uma promessa para Deus. Falei para Deus: Senhor, o Senhor me devolva o José do jeito que o Senhor quiser, mas me devolva ele, que eu nunca mais vou pôr um cigarro na minha boca. Catei minha bolsa cheia de cigarros, joguei dentro de um lixo que tinha na porta da Santa Casa, e eu permaneci ali por 17 dias, tomando água e comendo maçã. Era a minha comida. Eu lembro que todas as vezes que eu chegava, subia no quarto de UTI, que eu chegava lá, não via, ele estava numa cama, que eu vi o pezinho dele, que eu não vi o pezinho dele, eu falava: ai, morreu, meu filho morreu. Aí eu já passava mal. Ela: não, mãezinha, foi fazer o exame, tenha calma. O único dia que eu saí de lá, que eu fui em casa, conseguiram me tirar de lá, eu cheguei em casa e fui tomar um banho, sentei no sofá, nós temos o cachorro até hoje. Isso aconteceu, o José tinha 7 anos, hoje ele tem 16. E eu lembro o cachorro chorando a casa inteira atrás dele. Um pequenininho, o Steven, o cachorro dele. Aí eu lembro que eu sentei no sofá, o Steven sentou do meu lado chorando, e o meu telefone tocou, escrito Santa Casa. Aí eu falei pro Leandro: ele morreu. Aí o meu esposo atendeu o telefone e falou pra mim, e elas falaram: vem pra cá que o José Felipe acordou. E eu fui pra Santa Casa. Eu falei: nossa, ele acordou, que maravilha, meu Deus, obrigado. Fui chorando e orando e agradecendo. Chegamos lá, ele continuava convulsionando, ele não parava. Então elas sedavam ele, porque a convulsão não parava, e ele tinha que ficar em coma induzido para ver se melhorava a situação dele. Eu acredito que a dosagem da medicação foi pouca aquela noite. Não fazia efeito. E não fez efeito. Ele se estubou sozinho, arrancou o tubo da boca. Meu Deus. Ele estava amarradinho, soltou a mão do berço, caiu do berço, quebrou o dente. Eu me lembro que eu entrei no UTI, ele estava todo machucado, o dente, a boca, tudo machucado. E eu falei: vocês nunca mais vão me tirar daqui de dentro, eu vou ficar aqui com ele. Eu não tinha nem força para brigar, para saber o que aconteceu. Eu falei: eu só quero que meu filho fique bem. Eu deitei dentro do berço da UTI com ele e comecei a cantar uma musiquinha que ele gostava. A lágrima descia, assim, no canto do olho dele. Ele ouvindo. E aí, de lá, eu fiquei o resto dos dias dele internado lá dentro. E Deus fazendo um milagre. O doutor falava assim pra mim: mãe, ele vai voltar, mas vai voltar
vegetando, ele não vai sair daqui. Eu lembro quando ele desceu pro quarto, eu pegava ele não firmava o tronco nem a cabeça. Eu caía com ele, eu peguei no colo, caía no chão, saía caindo, encostando. Porque a gente tem noção de pegar uma criança durinha no colo. Aí você vai pegar uma criança de 7 anos, ele comprido, ele emagreceu horrores. E como que eu ia pegar aquela criança? Eu queria pegar, Aí eles deram um alto. 17 dias saiu com essa sequela. Eu perdi, ele teve todas as suas habilidades perdidas depois daquele UTI. Ele não andava, ele não falava, ele não se alimentava sozinho, ele não fazia nada sozinho. Ele era um bebê novamente. Eu lembro que tem uma foto no corredor do hospital, meu esposo e a minha sogra, ensinando ele a andar novamente, segurando a mão e as pernas dele não firmavam. Eu falei, Deus vai me ajudar. Eu vou parar tudo que eu estiver fazendo, eu vou sair do serviço, eu vou sair de tudo e eu vou... Eu sou sul-mato-grossense. E eu falava assim, mãe, o que a gente vai fazer? Ele tá muito magro, ele só tinha cabeça. E muito, muito magro. A dieta lá em casa era sopa de fubá. No café da manhã, no almoço, na janta. Bem forte. Era fubá com carne moída, fubá com tudo quanto é coisa era fubá. E a gente foi conseguindo devolver todas as habilidades dele com a graça de Deus, os profissionais que cuidaram. Hoje ele tem pouquíssimas sequelas. O que ele perdeu de habilidade foi a parte da higiene pessoal, que já por conta do autismo e deficiência intelectual já seria difícil, e ele não consegue fazer. Hoje nós que fazemos a higiene pessoal dele, desde banho, de higiene, banho somos nós, eu e meu esposo, mas de resto eu falo para todo mundo. Você falou aqui, é uma fala que eu falo. Se alguém hoje me perguntar se eu conheço o amor de Cristo materializado na terra, eu conheço. Eu também. O amor de Cristo materializado na terra é o meu filho. É o autista. O meu filho, a criança autista é a criança mais pura e mais verdadeira que vocês vão conhecer na terra. Eles não têm noção do que é Deus, porque eles têm noção do que é. Do que se vê, do que se pega. O abstrato, ele não tem noção do que é Deus. Mas a gente tem noção que eles são o amor de Cristo materializado na terra. Eles nos cativam, né? A gente vê que é Deus, assim, neles. É diferente. Eu tinha muita dificuldade de ir pra igreja com ele. Ele não vai por conta de barulho, de som. Já colocamos abafadores por diversas vezes. Então a gente se resguardou dentro de casa por conta dele. A família que tem uma criança atípica, a gente acaba virando uma família totalmente autista. Na minha casa não tem barulho, na minha casa come mais do que ele come. Se você abrir meu congelador, tem um monte de nuggets pra fazer na air fry, porque tem época que a seletividade pega pesada, então só vai comer nuggets. Então na minha geladeira tem. Você tem água? Tem bebedor? Não tem. Nós temos água dentro de casa de garrafinha, porque para ele beber a água só se for na garrafinha, porque senão não vai beber a água. Então a gente vai se moldando conforme eles vão. Verdade. E nós começamos agora, depois de grande, a minha irmã convidou a gente para ir na igreja, alguma coisa que tinha. Eu falei, vamos levar ele para ver como que vai ser. E para surpresa nossa total, ele amou. Olha, que só que ele fica o culto inteirinho assim, ó, no joguinho dele, vai embora. E o pastor Wagner, lá da Igreja Batista, o Vada falou no último culto sobre a gente não xingar dentro de casa, os nomes que a gente fala, que não sei o quê. E eles moldam até a gente nesses comportamentos, né? De não xingar, de não brigar. E eu ouvi a pregação, minha mãe, todo mundo, e ele no celular, a pregação inteira. 2 dias depois do culto, a minha mãe falou alguma coisa, xingou, não me lembro se foi o cachorro, alguma coisa, ele falou de lá, vó, você esqueceu do que o pastor falou? E quem disse que ele estava prestando atenção? Tava, eles prestam muito atenção. Tava prestando atenção em tudo. Tava prestando atenção em tudo. Eu sou muito inteligente, né? Então é isso, gente. Eu falo que o Zé Felipe é o amor da minha vida. As crianças com deficiência, muitas das vezes na igreja, nós pais temos vergonha de levar, porque eles têm um comportamento diferente. Eu tenho uma amiga que é da igreja da Batista também, o menininho dela tirava a roupa no meio da igreja. Ficava só de cuequinha, ele tem 7 anos.
E a igreja foi super acolhedora com ela. A igreja entendeu. O pastor foi lá no púlpito e falou assim, olha, nós estamos vendo, falou o nome da criança aqui, mas ele é autista, ele fica assim, assado. Nós precisamos entender do autismo dentro da igreja, porque tem muitas crianças autistas. E eu acho que as igrejas precisam se preparar para receber a gente. Verdade. E a criança, né? A família. A família típica dentro da igreja. Porque nós precisamos aproximar de Deus. Porque, eu falo assim, o nosso refúgio mais próximo é a igreja. Porque a mãe atípica, eu não sei você porque você frequenta a igreja, mas uma grande parte das mães atípicas vivem uma solidão muito grande. Sim. Porque as pessoas se afastam. Verdade. Porque ninguém tem a paciência que a gente tem. O julgamento, né? O julgamento. O preconceito, né? As pessoas se afastam e muitas das vezes o homem se afasta do lar. Verdade, o homem abandona. 70% das mães que têm, não só autista, tá? Pessoas com deficiência são mães solos. Por quê? Porque o pai vai embora. Verdade. O pai não decide ficar. A gente cria expectativa de ter um filho saudável. Sim. Lá em casa nós tínhamos 2 planos. Um ia ser advogado, o outro ia ser médico. Mas eu falo, não, José vai ser seu pro resto da vida, o Lázaro vai ser advogado. Então foi um banho de água fria em mim e meu esposo. Verdade. Nós vivemos um luto do diagnóstico do autismo. Eu posso aceitar, né? De falar, aceitar. será que é isso? Eu posto a nossa vida, a minha rotina com o José direto na rede social. Muitas das vezes as pessoas acham que eu estou romantizando o autismo. Não é fácil. Na minha casa é difícil igual na casa de todo mundo. Verdade. Mas eu decidi amar. Eu amo cada detalhe do meu filho autista. Depois que eu quase perdi o meu filho, eu dei valor em cada grife, cada estereotipia ali na minha casa. A minha casa ficou 17 dias sem ouvir a vozinha do meu filho, quando ele ficou naquela situação. E hoje eu adoro o barulho do José. Eu amo o barulho do José. Muitas das vezes eu tô lá na câmara, eu falo assim, no começo do meu mandato, as meninas estavam comigo, eu falava assim, ai gente, que saudade do meu filho. Gente, eu tô com tanta saudade do José. Aí eu providenciei um edredom, um travesseiro que fica lá dentro do gabinete, que eu levo ele, muitas vezes tem muito serviço, eu forro no chão do meu gabinete, ele tá lá deitadinho no celular dele, ou no tablet, e eu despachando documento, eu fazendo projeto de lei, e ele do meu lado. Porque eu sou dependente do amor do José Felipe. Sim. O que me mantém em pé hoje como mulher, como esposa e como hoje uma mulher pública da política, são os meus filhos. Tanto o José Felipe como o Lázaro Henrique. Mas José Felipe é um amor que tanto eu, quanto o meu esposo e o meu filho mais velho dependemos desse amor. Verdade. Ele aprende, né? Aprende todo momento. O meu filho mais velho é advogado e hoje ele é advogado na área da saúde. Olha. Ele queria ser da área da saúde? Não, ele ia fazer tributária, mas ele é da área da saúde por conta do irmão. E a maioria das causas que ele pega, de todo mundo que vai procurar ele, quando é criança com deficiência e a família não tem condições, não é cobrada. Olha, porque nós temos uma dívida com Deus. Sim. Deus deu José de volta pra gente. E tudo que eu passei, o caminho das pedras do autismo, eu trago as mães para mim que chegam com esse diagnóstico para mostrar que a gente pode sim ter uma vida tranquila com a criança em casa. Eu falo, Jéssica, assim, ó. E ajudar, né? As mães. Ajudar. Dentro da minha casa não falta nada, graças a Deus. Amém. O meu marido consegue dar conta de tudo sozinho. Mas a gente tem muita mãe hoje que não tem um copo de leite para dar para a criança de manhã antes de dar uma medicação. Verdade. A realidade daquela mãe não é a mesma que a minha, que a sua, que a sua. Então, eu trago essas mães para mim, para mostrar o caminho das pedras. E cada vez que chega uma mãe dessa para mim, nessa situação, o meu gabinete inteiro chora. Chora eu, chora a Fernanda, chora Carol. Carol, que é minha assessora também, a chefe de gabinete, é mãe atípica, tem um menino autista não verbal, que é o Enzo. Oh, meu Deus. Então, se eu pudesse, uma vez por cada ano, trabalharia uma mãe comigo. Para poder devolver a dignidade, para poder ter um salário ali, para poder fortalecer elas. Eu não consigo. O que a gente consegue fazer hoje, eu já fazia antes de estar eleita, diminuir depois que eu fui eleita, porque quando você entra na vida pública, você não pode fazer nada. Você está comprando votos. Verdade. Você está fazendo isso, fazendo aquilo. Roubando, então, né, o povo fala. Exatamente. Então, o que a gente consegue fazer? Fora da minha vida pública política, o que eu fazia antes. Esses encontros com essas mães, com essas mulheres, para fortalecer, para mostrar que Deus é na nossa vida, que nós não precisamos amar o autismo, mas nós precisamos amar cada pedacinho da vida dos nossos filhos autistas. Verdade.
Eu não pedi pra ele ser autista, ele também não pediu. Mas eu vou xingar, eu vou esbravejar, eu vou ficar nervosa, revoltada com a vida? Não, eu vou amar. Ô Sol, quando você descobriu, isso aqui muita gente vai se identificar agora. Quando você saiu daquele hospital, quando foi o momento que você descobriu que ele era autista? Ali, que você recebeu. E o que aconteceu no momento que você recebeu esse laudo? Eu descobri que ele era autista, eu falo, desde os 6 meses eu vi que tinha alguma coisa errada. Ele não me olhava. Né? A gente sabe. Eu dava mamar pra ele, ele não olhava no meu rosto. Gente, não é possível esse menino não me olhar. Será que ele não enxerga? Você pensava, você que tá cego? Fiz tudo, vi o beira da orelhinha, do ouvido, fiz de vista. Ele enfiava a cabeça debaixo do meu braço. Tinha vezes que me doía o braço. Eu falava, esse menino tá com alguma coisa errada. Colocava ele no berço, ele ficava o dia inteirinho dentro do berço, olhando um móvel girar. Tinha um móvel no berço que a gente colocava antigamente, ele ficava o dia inteirinho olhando aquilo. Eu falava, meu Deus, não tá certo. Aí não falava, não andava. E o pediatra falava assim, mãe, José Felipe tem manha, porque o seu filho já tem 10 anos. Você, seu esposo, as avós, pega as coisas e dá tudo na mão dele. Ele não vai falar nunca, isso é mãe. Até a parte de alimentação, os médicos falam, não, é frescura. Mas não é. É seletividade. seletividade. Aí eu levei na doutora Elisa Garcia e ela laudou. Olha. Abriu um buraco no meu Foi chão. antes da crise que ele teve. Não, depois da crise. Eles só laudaram depois da crise. Porque há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, as pessoas não tinham a informação que tem hoje a respeito do autismo. Não tinha. Era um tabu, né? Era um tabu muito grande. Olha, e eu falo que o autismo é genético também. Não sabe qual é a causa, mas eu acredito na genética. Eu tinha um tio, eu me lembro, um tio da minha mãe que morava com a minha avó. Olha. Hoje todas as estereotipias do meu filho, o jeito de falar, o hiperfoco de ficar deitado o dia inteirinho numa rede que adora estar balançando, é o meu tio. O meu tio era retardado mental na época, era louco, era o doidinho, era não sei o que, menos o autista. Ele não era. Quantos autistas que a gente teve lá atrás que não foram diagnosticados? Porque não tinha, né? Não tinha na época esse avanço que tem hoje, né? E o meu chão abriu, gente. Eu procurei mais 3 médicos. Eu fiquei revoltada com a doutora Elisa na época. Eu falava assim, mas tá louco, meu filho, não é isso. Tá inventando, tá, né? E meu marido falava assim, nossa, você tá caçando pelo em ovo. Verdade. Você tá caçando doença pra esse moleque, que não tem nada. Quantas e quantas vezes nós brigamos porque ele falava que eu ficava procurando doença pro Zé Felipe. É desse jeito. A minha mãe, você vai dar remédio pra esse menino pra quê? Eu tinha que dar remédio escondido, porque eles não aceitavam. Não aceita, né? O José passava 2, 3 noites assim, virado, sem dormir. Ele tinha um distúrbio do sono. Meu Deus. Ele não dormia de jeito nenhum. E eu exausta, porque você pensa, eu dormia minutos, 2, 3 horinhas por noite, enquanto o pai ficava acordado. Olha. Aí ele tinha que trabalhar no outro dia, ele pegava um outro pedaço da madrugada, eu dormia e eu ficava acordada com ele. E as pessoas achavam que era só um menino levado, que ele era um menino saudável, que era normal da época, manhoso. Muitas das vezes interpretava a crise com birra, que ele era mal educado. Verdade. Eu tinha época porque não dormia. Você pensa, você privado do sono. Não comia direito. A seletividade alimentar pegava um monte. Sentia fome. Eu ia buscar ele na escola, ele tirava, pra pôr ele na cadeirinha do carro, ele ficava tão nervoso que ele não conseguia me pegar, porque ele tava no cinto e na cadeirinha, eu dirigindo ali, pra chegar em casa rápido, ele tirava o tênis do pé e começava a jogar em mim, dirigindo. Meu Deus, olha a luta. Tem muita gente hoje que tá escutando, tá se identificando com isso aí. Eita. Ele jogava o tênis em mim, ele vinha, falava, meu Deus do céu, isso não é possível. Já sentia, Já né? sentia. O laudo foi um alívio, mas eu tive a parte da negação também, não vou mentir pra vocês. Eu questionei Deus, eu me revoltei com Deus e todo mundo. Eu também. Eu entrei no meu quarto, eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei, Deus, não, eu vou doar essa criança. Eu falei, vou doar. E aí eu lembro que eu tava desviada, você falando que eu, né, foi da igreja, eu lembro que eu tava desviada. E através do autismo, né, o descobrimento do laudo do meu filho, eu comecei a seguir Deus. Parece que Deus falou assim, eu vou tocar onde te dói. E aí tocou que foi no meu filho, né. E aí eu comecei a oração, comecei a buscar Deus, né, aí na igreja. E claro que eu me isolei, né, fiquei 3 meses. O tratamento mais difícil não é a criança. É a mãe. É a família, é a mãe, é os pais aceitar. Por isso que muitos pais, mães abandonam, né, vai pro mundo das drogas. Porque é algo assim que, você imagina, você tem uma notícia,
Você acha que seu filho é perfeito, mas automaticamente você sabe que ele tem um problema, mas aí você tem um laudo, o médico lauda, e aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? O pessoal vai me julgar, eu não vou sair na rua, eu vou ficar quieta, eu vou ficar aqui. Eu queria guardar meu filho numa bacia dentro de casa, num potinho. As pessoas se preocupam mais do que o que os outros acham, né? Exatamente. E hoje eu falo assim, as mães precisam de tratamento psicológico, precisa, porque eu faço para poder lidar, como cuidar, porque não é fácil, né? Não é fácil. Você tem que saber o que ele tá sentindo, porque às vezes não verbal. A gente não sabe o que a criança tá sentindo. E a única coisa que ela pode demonstrar o que ela tá passando é a mãe entender, a mãe saber o que tá acontecendo, qual que é a estratégia. E hoje tá tendo muita falta sobre da saúde, do psicológico, né? E também de acolher, né? Acolher. O povo acolher as mães. Fala, olha, fica aqui, eu vou te ajudar. Vamos atrás, né, de um advogado para ganhar algum dinheiro, remédio, medicação também é muito caro. Então a gente se isola por conta de tudo isso que a gente vai passar. E eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei, Deus, eu não quero. Não vou dar remédio, jamais. Se eu quiser, eu vou doar ele, não quero meu filho. E não quero. Aí Deus pegou, né, na esquina, falou, não, você vai querer porque eu te dei. E eu vou te ensinar o que é amar, o que é perdoar, o que é cuidar. E esse processo, o grau dele era 3, é o nível severo, né? Severo. O grau dele era severo, ele batia, ele tinha convulsão, ele não era verbal, e ele não sabia, né, explicar o que ele estava sentindo. E Deus, ele fez, a fé, eu falo que a fé é algo assim, igual você falou, né? A fé dele sair de lá, né? Dele ser curado, dele não estar vegetando. Você vê que ele era para estar vegetando, ele não está vegetando. Então, uma mãe atípica, ela tem uma fé muito, sim, poderosa, forte na cura do filho. E eu falei, não, Deus, eu tenho fé. Eu sei que o Senhor vai curar, né? Porque a única sugestão que a gente tem é Deus. Porque a família é a primeira que nos abandona. Pai é o primeiro. É que meu esposo, ele é uma bênção, ele, né, ama. Mas a maioria das mães atípicas, os pais abandonam. Porque é difícil aceitar. Então, o tratamento psicológico com a família é muito interessante. E a minha fé, ela venceu do severo, ele tá no nível 1. Mas não somente a fé. Eu busquei ajuda. Eu falei, não, eu preciso colocar numa escola boa, eu preciso arrumar a medicação certinha que tem que tomar, eu sou a favor da medicação, eu preciso ir atrás das terapias, porque muitas mães não vai atrás de terapia, não vai atrás do tratamento dos filhos. Aí, e amanhã? Como vai ser essa geração dessas crianças não cuidadas? Como vai ser a geração desses autistas que não tem esse acolhimento, esse cuidado, né? Hoje, a cada 30 pessoas, crianças autistas, uma né? Cada 30 nascidas, um é autista. Uma é autista. Então, por mais que a pessoa julga, Rosa, o Sol, ela vai ter um neto, ela vai ter um bisneto. Não adianta querer julgar. É somente acolher e ajudar as mães. Porque as mães, elas sofrem muito mais que as crianças, né? Exatamente. Pode continuar, Sol. Eu acho que nós precisamos, você entrou num ponto chave, que nós precisamos de cuidar quem cuida. Ai, por que vocês fazem esse chá de mães? Nós começamos com um grupo bem pequenininho. Era eu, Priscila, Lívia, Thaís, Dani Massô e a Miriam, mais atípicas, conversando em saguão de clínica. E esse grupo foi aumentando. Hoje nós somos 350 mulheres, né, Fer, no grupo, de mães de crianças com deficiência. Olha tanto. E assim, nós somos rede de apoio uma das outras. Ajuda, né? Tem mãe que me liga e fala assim, eu vou matar agora. Você vê? Eu vou tomar um trem, vou dar um veneno, esse moleque tomar junto comigo. Porque eu não aguento mais. Eu falo, peraí que eu tô chegando, que eu vou junto com vocês. Porque eu tô na mesma situação e a gente não vai fazer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eu não tenho o dom da palavra para pessoa igual vocês têm, a pregação. Mas a gente chega para acolher. Não, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café. Mas isso já é um dom. Vamos chorar. Já é um dom que você tem. Vamos chorar juntas, vem cá. Você não vai chorar sozinha, você não vai se matar sozinha, que a gente vai conversar. E assim vai indo. Quando a gente vê que tá muito puxada, tá muito pegada, mas a flor da pele, não, vamos arrumar um chá para esse povo fazer. Pra elas acalmar. Eu moro num condomínio pequenininho ali no Moradas e tem um salão de festa lá. Aí eu pego o salão de festa do condomínio, as mesas de plástico, agora que a gente tá mais chique, a gente consegue umas toalhas, cada uma leva um bolo, um salgado, quem tem condições, quem não tem condições não precisa levar nada. Eu faço uma garrafona de café, outra leva um guaraná, a gente senta, conversa, chora, e ali eu falo que é a nossa terapia.
estar umas com as outras. Nós precisamos parar, a mulherada, independente de religião, de posicionamento político, nós precisamos ser rede de apoio uma das outras. A gente precisa se ajudar, só nós sabemos o que nós passamos na maternidade, dentro de casa, na situação de esposa. Isso aí tem que parar de ser um tabu dentro das igrejas também. Dentro das igrejas é o que mais tá tendo, né? Nós precisamos... é o demônio, mas não é, gente. Porque a criança tem um problema, né? Mental. E eu falo assim, aí a gente reúne com essas mulheres e cuida uma das outras. Nós temos psicólogo à disposição, que são voluntários. Nós temos o setor jurídico à disposição. E tudo que eu preciso frisar sempre, gente, que tudo que eu tô falando aqui pra vocês, sou eu, só pessoa CPF, mãe atípica, mulher, não só política, porque as pessoas confundem muitas coisas. E o que eu tô falando pra vocês é de um projeto que a gente já tem desde lá de trás. Antes de, né? Desde 2017, quando meu filho ficou naquela situação que eu falei assim, não, eu não vou ficar nessa depressão, eu vou ajudar outras mulheres para não passar o que eu passei. E de lá surgiu o projeto Te Ajudo. Esse é o projeto que nós temos longe de política. Que nós fazemos, tem rede de apoio, tem o departamento jurídico, que são advogados voluntários, ou nós encaminhamos para a Defensoria Pública, que o doutor Ângelo é maravilhoso com essas pessoas, com essas famílias. Ai, Sol, não estou fazendo terapia, como que eu faço? Vamos entrar judicial, teu filho tem direito. Olha, o médico passou uma medicação que custa R$1.000, eu não tenho condições de comprar. Vamos entrar judicial, que teu filho tem direito. Pessoal, eu preciso de um cuidador de professor da escola. E eles não estão mandando, meu filho não está indo para a escola. A justiça resolve, mães. Nós precisamos correr atrás, por quê? Porque o laudo veio agora, que ele está pequeno. Essa criança vai crescer. E ele precisa ter um mínimo de autonomia lá na frente. E como que ele vai adquirir essa autonomia? Com terapia, com medicação, com a inclusão dentro da escola, com a socialização. Então, vocês são o contato de emergência do filho de vocês. Vocês precisam estar pronta, preparada não só psicologicamente, fisicamente, porque tem muita criança que dá uma demanda grande pra gente, e buscar orientação. Se orientem, busquem, porque só vocês são a voz deles. Verdade. Ô Sol, você, antes do teu filho, você ter esse resultado do teu filho, você já estava na política? Não. Então, conta um pouquinho como que você chegou na política. Forte. É o José Felipe? Conta um pouquinho, né, gente? Como que você chegou na política, você decidiu entrar na política. Gente, eu nunca imaginei estar política, vereadora. Quando eu peguei o laudo do Zé Felipe, lá em 2016, 2017, eu pus no Google autismo. Aí já veio assim, tem direito a BPC, a terapia, a exclusão escolar, não sei o que. Eu falei, gente, tudo isso? Tanto direito, peraí. Vou lá, o BPC, negado. Porque a gente tem que ter um salário de miséria para receber o BPC. Aí eu falei, tá bom, negou, mas eu vou lá na escola, porque aqui tá falando que ele pode ter um professor de apoio. Piorou. Negado, fecharam as portas. Não é assim não, a pessoa fechou a porta, tá bom. Eu não entendi. Aí eu falei, eu vou lá no postinho, porque agora ele vai fazer essas terapias que tá falando aqui. Não, mãe, nós não temos. Tem. Não. Meu pai. É uma luta. Aí eu falei assim, gente, mas aqui tá falando que tem. E eu, muito inocente na época, não tem. Aí eu falei, eu preciso saber o que eu vou fazer agora. Aí fui pesquisando na internet que ele tinha o direito, que eu tinha como entrar judicialmente para garantir esse direito dele. E eu lembro que o que mais pegou foi a escola. No Dia das Mães, 2018, foi 2018, Dia das Maio de 2018, alguém, muitos amigos próximos, que sabia que a gente tinha pego o laudo, eu desfiz a sala da minha casa. Lá no Morados é tudo muito pequeno, e ele não aprendia a ler nem escrever, não conhecia cor, letra, e eu não sabia que já existia deficiência intelectual ali. Eu tirei sofá, doei para doei um trem para o outro, para o outro, e fiz uma sala de aula na minha sala para ensinar ele. Com material que eu recortava, eu fazia, nem sabia o que era material adaptado. E comecei a tentar alfabetizar ele em casa. E uma professora do José, Elaine Sueli, maravilhosa, que foi assim a melhor pessoa que eu conheci depois do autismo para educação inclusiva. Eu falo para ela, eu sou grata a Deus sua vida toda, a vida inteira, Elaine. Ela passa na porta da minha casa e ele fala assim, tia Elaine, desce aí pé na casa da amiga dela, que mora ali. E ama ela até hoje. Aí ela falou para alguém e saiu alguém na TVT e ficou sabendo que eu tinha feito isso na sala da minha casa para tentar alfabetizar meu filho autista. A TVT veio em casa, gravou comigo, saiu no jornal, que eu fui eleita mãe do ano por fazer tudo aquilo pelo meu filho. E aí eu
falei sobre não ter o professor de apoio, sobre não ter o cuidador na escola. Um monte de advogados começaram a entrar em contato para pegar a minha demanda judicial. Para ajudar, tudo gratuito. Aí veio a doutora Glaucia Coradini, que foi um divisor de água na minha vida, na vida do meu filho. Se meu filho tem todos os direitos dele garantidos por lei, eu devo a Glaucia Coradini. Ela é mãe atípica e advogada. Ela escolheu o filho dela. Ela tem um menino, o Matheus, e ela tem uma história linda com o Matheus. E ela foi, assim, a melhor pessoa do direito que podia ter para garantir todos os direitos do José. Ó, ela deu entrada no processo para professor de apoio, cuidador, deu direito para terapias, para medicação, que ele tomou uma medicação muito cara por conta das convulsões. Ela que entrou na justiça. A medicação de convulsão hoje custa 15 mil reais. Eu não tenho condições, nem nos meus sonhos mais distantes que eu vou conseguir pagar isso. E ela conseguiu na justiça. E, então, depois dali, eu falei, gente, eu preciso informar outras mães. Não tem só o José com esse problema, falar comigo. Aí comecei a usar as minhas redes sociais, falar do autismo, e filmar ele. Porque ele é o cara mais engraçado que eu já conheci. Ele é muito engraçado. E eu começava a filmar as conversas dele, eu chamava ele de doente de Taubaté, as coisas. E começou a agregar mães no meu perfil. E eu comecei a ensinar para elas. Olha, eu entrei na justiça assim, assim, assim. Procura a doutora Glaucia. Ó, procura a doutora Glaucia. E meu filho mais velho ainda estava no colegial, na época. E foi, a Glaucia fez tudo. E essas mães começaram a me cobrar. Eu falava assim, ó, teve uma época aqui em Araçatuba que eles fizeram uma resolução para tirar os cuidadores das crianças. E teve um vereador na época que falou assim que o autismo ia falir o município. Coitadinho do município com tanto autista. Que até o Marcos Mion falou alguma coisa desse vereador da época. E aí nós fomos para a Câmara Municipal se manifestar. Nos manifestar com essas mães. E eu gostei. Eu falei assim, é uma casa de leis, não é? Eu falei assim, é aqui que a gente tem que buscar, sabe? Porque político tem que trabalhar pro povo. Verdade. A partir dali, eu comecei a ver como fazer projetos de lei e eu sugeria projetos de leis para os vereadores que já estavam lá. Para facilitar a vida das nossas mães. Mas o poder público tem um monte de coisa, é vício de iniciativa, é não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei. Tem um projeto de lei do vereador na época, que era o Ciro Saraiva, que ele acatou. Ele fez um projeto de lei lá, que é a capacitação de professores no mês de abril. O município cumpre? Não cumpre. A gente precisa fiscalizar. Mas a lei está lá. Aí tem um projeto de lei que nós levamos para o Coronel Guimarães, que era o de abafadores de ruído nas escolas e tirar aquelas sirene barulhenta das escolas e colocar um hino, uma música clássica, alguma coisa, baixinho, porque eles se incomodam. Também foi votado esse projeto. Eu falei, aí as meninas começaram. Eu ia toda segunda-feira assistir lá dentro da Câmara, a sessão da Câmara. E aí as meninas começaram, Sol, você tem que sair pra vereador. Eu falava, Deus, mãe. Eu falava, vocês estão loucas. Não, você precisa ir. E eu falava, gente, eu não posso, eu sou igual vocês, não. Quem que é eu, né? Eu não tenho nem saúde mental pra isso. Foi. Aí, nas últimas eleições, eu era eleitora do Zanata. O Zanata me chamou pra conversar e falou assim, Sol, gente, a mulher na política, nós só entramos porque eles precisam de 5 mulheres. Olha. Pra fazer a cota do partido. Tipo assim, são 20 vereadores, 15, tem que ter 5 mulheres. Aí eu falei assim, eu não queria, eu nunca fui filiada a partido nenhum. Não, se filiar ao PL, vamos fazer. E eu sou de direita. Por mais que as pessoas falam que é sabor direita, não é sabor direita. Sou mulher preta, de periferia e de direita. E aí o Zanata me chamou, eu fui. Eu me filiei, mas sem intenção alguma de ganhar. Vocês não têm noção. E eu falei assim, Lucas, eu só vou para te ajudar. Eu sei que eu não vou ganhar. Se eu tiver 30 votos, eu tô feliz. Tá ótimo. E aí tem um dinheiro que os partidos mandam, que chama fundo eleitoral. Então manda para todos os políticos esse valor e divide naqueles que são candidatos. A minha conta veio errada. Eu não recebi R$1. Estranho, né? Não veio R$1 para mim de fundo eleitoral. Aí para os outros 15, 20, 80, 60, 50 mil, todo mundo trabalhou com essa margem. De 120 a 12 mil reais na campanha. E eu zerada.
Aí eu falei, gente, eu preciso pelo menos uma bandeira. Eu quero bandeira. E chorei, porque tinha vencido o prazo de mandar esse dinheiro. Chorei. Aí eu falei assim, meu marido falou assim, eu não posso comprar essas bandeiras pra você? Eu falei, fica R$200, mas você não pode ser meu marido e não vai dar certo. Aí a minha amiga falou assim, eu vou fazer uma doação pra você na conta do partido. Doação. Pode puxar aí, ó. Minha prestação de conta, doação da Simone Coelho, R$240 para eu comprar 4 bandeiras. Deus, pode puxar. Gente, eu ia de manhã e à tarde trabalhar de volta para as pessoas. E as mães iam comigo. Meu Deus. Nenhuma ganhou R$1. Elas compravam água. Elas compravam refrigerante, elas me viam no semáforo, catavam um calhamaço de santinho e falavam, peraí que eu tô em tal lugar, vou entregar. E eu com o bonezinho na cabeça e fazendo a minha campanha sem R$1 no bolso. E vai. E eu falei assim, eu tô fazendo porque você entra sem acreditar. Verdade. Aí quando você tá no meio daquele pessoal que é política, se você tem a política no sangue, chama. Eu estava num ambiente muito bom, porque o Lucas é de direita, é cristão. Verdade. Lá no gabinete, no comitê, ia pegar um copo de água, o Lucas ia precisar, vamos morar. Eita, glória. Não, vou morar, você vai pra rua. Tinha dia que eu chegava assim, Lucas, eu nunca mais vou olhar pra sua cara. Não acredito. Me colocou nisso aqui, você tá doidura, isso aqui não é pra mim. Aí a mulher do prefeito, vem cá, vamos morar. Aí o Lucas, senhora, acalma o coração da nossa irmã. Você dava uma acalmada, enxugava lá e me rua. Toda hora. Eu nunca orei tanto na minha vida. Eu juro pra vocês. A gente afasta de Deus de uma tal forma de orar, de parar e orar, que a gente conversa com Deus o tempo todo. Pelo menos eu sou assim. Ai, Senhor Jesus, abençoa. Se eu vejo alguém doente, eu falo, oh, Jesus, cura. Em nome de Jesus, tudo. E dentro do caos, você tá... Mas de você parar pra orar, a minha campanha política me aproximou de Deus. Eu falo até isso. Eu falo pra todo mundo, eu nunca orei tanto na minha vida em 45 dias. É forte. Eu nunca orei tanto, pastor. Tudo eles oram. Ó, o povo ora a hora que abre o comitê. O povo orava a hora de beber a água, a hora de comer o pão, a hora de paú, a hora de assinar o papel. Tudo orava. O Zanato orou, da onde ele entrava, ele colocava o pé pra gente fazer a campanha em qualquer casa que a gente entrasse, pra falar com uma pessoa, com 5 ou com 10 pessoas. Nós saímos de lá, todo mundo juntinho orando. Meu Deus, saía de lá, orava pra agradecer. A campanha foi feita na oração. Gente. Aí o dia da apuração, e eu lá contando os votos pra prefeito. Falei, meu Deus, tem que dar. Não, Jesus vai dar. Nem aí pro meu voto. Só orava. Eu lembro que eu tava de joelho na cadeira. Falava, Jesus. Toda urna que abria, atualizava ali. Eu falava, Jesus, vai ter que dar, Senhor. E eu juro que eu não me preocupei com meus votos. Eu lembro que quando abriram as urnas de Taveira, falou o nome da Regininha, depois falou o meu. E eu lembro que eu estava com 28 votos. A Regina tava com 600 e pouco. Meu Deus! Eu falei assim, gente, eu não vou ter só o meu voto, meu marido e meu filho. 3 votos eu não vou ter. Eu já tenho 28 e eu falei pra Deus, pelo menos 30 votos, pra não passar tanta vergonha, pelo amor de Deus. Aí começou a abrir as urnas. E eu nem aí pra urna, eu queria que o Zanata ganhasse. Daqui a pouquinho começou aquela corre-corre. Só fez só cadeira. Eu falei, que cadeira? Vocês estão falando? Aí era 2 andares, né? Aí o pessoal, sobe aqui. Eu falei, quem subir? Você. Aí subiu. Aí o Mauro e a Manoel, o nosso secretário de esporte, hoje lá em cima, contabilizando. Contando. Falou, Sol, você tem 1000 votos. Se você tiver mais tantos votos, você tá dentro. Nossa, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. Eu tava tão em choque a hora que saiu, que eu entrei, porque eu entrei, todo mundo falava, e foi puxada pelo partido. Realmente, o Pugina teve mais voz, o Fernando Fabres e eu, a terceira mais votada do partido. Então eu entrei na terceira rodada com 1.057 votos e com R$240 as bandeiras e Deus na minha vida. E eu falo pra todo mundo, o meu mandato dentro da Câmara Municipal, aquela cadeirinha que eu santo, é consagrada ao Senhor Jesus. O meu mandato é do Senhor Jesus. A gente passa raiva, um monte de raiva.
um monte. Mas o que eu tenho, onde eu estou ali, é do Senhor Jesus. Eu vou em evento, as pessoas falam assim, bom, as autoridades estão indo. Eu não sou autoridade. Autoridade é Deus, não é? Autoridade, gente. Que autoridade ganhando 5 mil reais? O povo pega isso num poder, numa soberba. Um ego, né? Você não, eu fui na igreja, o pastor falou assim, e hoje nós temos autoridade aqui. Eu falei, não, pastor, a autoridade é Deus. Em nome de Deus, você faz isso comigo. Continua humilde. Não, gente, é feio. É feio. É feio. Eu não consegui ainda pegar esse glamour da política pra mim. Porque a política é muito problema. E se Deus não estiver na frente, você desiste, gente. Verdade. E a mulher, em qualquer lugar, igual vocês aqui, como pregadoras, como pastoras, missionárias, igual mulher que se destaca em qualquer lugar, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura. Nós, na Câmara Municipal de Araçatuba, hoje nós temos 2 mulheres vereadoras para 13 homens. Olha que benção. Você pensa como que não é para você se impor nessa situação. Porque a política é um lugar que todo mundo grita, que fala, um quer se aparecer mais que o outro. Eu comecei bem pequenininha. Eu falo assim, eu comecei a sol do Novo Testamento, na paz. Bem tranquila com todo mundo. Eu vou aprender com eles, porque eles já estão aqui mais tempo. Aí eu me lembro numa sessão que o vereador falou assim, cala a boca, vereadora, cuide do seu mandato. Eu falei, gente, meu Deus. Mas nem meu pai grita comigo assim, a quinta série. Eu falei, não, cala a boca não. Cala a boca não, o senhor não vai gritar comigo assim. O senhor me respeite, que eu sempre respeitei o senhor, então o senhor fale baixo comigo. Aí eu falei, opa, o negócio... Aí eu falei, ó, o negócio aqui tem que ser diferente. Porque eu sempre fui muito... sempre tive muito espírito de justiça. Eu sempre busquei pelos direitos da Felipe. E as pessoas falam, é só a barraqueira? Não, eu não sou barraqueira. Eu luto pelos direitos dos meus filhos. Porque tem gente que finge que trabalha. Verdade. Que finge, que faz. E eu buscava e ensinava outras mães. E hoje eu estou numa posição... Porque Deus me colocou lá. Deus te colocou. E as minhas mães, as nossas mães. Eu falo que a minha terapia, o meu desabafo é no meu grupo. É um perigo o meu grupo. Porque tem dia que esse grupo, que essas mães, tem dia que eu tô tão nervosa, que eu vou lá e falo, menina, aconteceu isso. Aí eu choro com elas, choro mesmo. Vocês catam áudio aqui chorando. Aí daqui a pouquinho aparece uma lá na câmera com bolinho. Aí aparece outra com bombonzinho. E eu tenho o mesmo cuidado com elas. Porque eu só estou lá também porque elas me ajudaram, sem querer nada em troca. Eu não tenho promessa com ninguém, a não ser com Deus. Verdade. Eu não prometi carga, eu não prometi dinheiro, eu prometi ajudar, a cuidar das minhas crianças, a cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de gente. Dom, né? É um dom, sim. E elas se sentem representadas por você. Por isso que tem esse carinho, e não tem preço, né? Não tem preço. Não tem tem dinheiro, que pague. não tem. E olha, nós temos mães de tudo quando é religião no nosso grupo. Tem mãe que é espírita, tem mãe que é evangélica. Só que quando a gente se une todo mundo ali, é um Deus só. É verdade. A nossa oração é para um Deus só. Para um Deus que colocou nossos filhos na terra, que nos deu os nossos filhos e que nos sustenta até hoje. Verdade. Eu falo que é só isso. E vai ser um prazer ter vocês no nosso próximo chá. Eita, glória. Eles estão convidadíssimas para levar uma palavra para gente, para as nossas mães, porque a gente precisa, muitas das vezes, a correria do dia a dia nos afasta. Igual eu falei. Mas pessoas como vocês aproximam a gente de Deus. Vocês não têm noção como está sendo bom falar um pouquinho do nosso testemunho aqui para vocês. Precisa. E as pessoas precisam conhecer mais um pouquinho, porque às vezes as pessoas só conhecem só lá. Autoridade, não conhece, só ela lá como autoridade, ela, né? E essa semana parece que eu vi um vídeo, não sei se foi ontem no Instagram, você no hospital, uma mulher xingando, não foi? E xingou o PT, xingou fulano, Bertano, e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que tem que ter estrutura em tudo, é o que ela tá falando. Em todas as áreas, se você não tiver uma estrutura, uma raiz, você não fica. Exatamente. Não é? Porque tem choros, né? Tem vontade de desistir. E também você vê que o político lá, né, que ele tava lá, você vê que um grito, aquilo lá poderia te deixar com medo. Fala, meu Deus do céu. Não vou mais, né? Eu vou me reter, porque ele, né? Não, você vê que autoridade, por isso que não é dom. Cada um Deus chama de um jeito. Deus chama todos para cada um, né? Reinar na terra, né? Então, Deus pega os improváveis. Deus não está preocupado, por isso que eu falo, gente. Deus não está preocupado com título, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração que queira fazer aquilo que Deus tem. Né? Você vê que Deus chamou você para expandir, né? E ter a mesma fala que muitas não têm. Você é a porta-voz de muitas pessoas que quer falar o que você
Tá falando por elas, que coisa linda, hein? Exatamente. Eu falo que o meu mandato é delas. É delas. Eu sou a voz dessas crianças, dessas mães, do grito de socorro, do pedido de ajuda. Ontem eu fiz o vídeo, porque... Porque... Cadê, menina? Não achei. Você compartilhou? Uhum. Ah, tá aqui, Jéssica. Aqui. Porque tem muitas mães que estão ali que não tem a mesma coragem, não tem a mesma oportunidade. Olha, a moça me mandou uma mensagem muito brava, xingando aquele dia, do pronto-socorro, e teve gente que comentou, falou assim, ela foi mal educada. Não, ela não foi. Ela sabe o desespero dela. Verdade. Ela sabe a dor dela, porque se eu estivesse lá com os meus filhos, naquela situação, eu faria o mesmo. Porque você já fez isso lá atrás. Já fiz lá atrás. E o o desespero de você com um filho doente, querer tirar ele de um lugar e levar para um lugar melhor. Coitada daquela mãe. Situação, E é um grito de socorro. Ontem eu fiz um vídeo, porque tem uma mãe que está precisando de cuidador para a criança dela, e a criança dela está fora da escola. E eu fiz um vídeo, fiz uma dura crítica à educação municipal. Aí me ligaram. E tem gente que quer fazer o oba-oba, né? Você não é do partido do prefeito? Você vai estar fazendo isso? O meu partido é o PL. Eu fui eleita junto com o Zanata. Eu acredito no trabalho do prefeito. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu não vou ser omissa às minhas mães. Sim. Porque a minha história é com elas. Verdade. Eu não tenho história com ninguém que está lá nos seus cargos, ganhando seus 20, 30, 15, 18 mil. O meu compromisso são com essas famílias. Então, nada, nem ninguém vai calar o meu compromisso com elas. Só Deus. Porque às vezes Deus fala assim, ó, dá uma segurada. Uma cidão. Dá uma segurada. As meninas falam assim, ó, segura, vamos parar. Ô, Jéssica, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e fazer um pedido de oração para todo mundo que está ouvindo a live de vocês. Vou cumprimentar, tem um pessoal cumprimentar, né? E aí tá orando, aí deu sorteio. Vamos, mas pode falar. É pelo Heitor, a gente tem uma criança nossa que está na Santa Casa, com um problema gravíssimo de saúde. A mãe conseguiu fazer os exames ontem, depois eu vou conversar com vocês em particular. Mas o nome dessa criança é Heitor, a mãezinha chama Dani, para Deus dar força e para Deus levar a cura pro Heitor. Aleluia. Então, cumprimento a Maria Siqueira, né? A Marisa Siqueira, a Juliana Ribeiro, que tá na live, né? A Suzane, Fernanda, paz do Senhor. Já a gente vai fazer o sorteio, vamos estar orando. Pega o copo d'água, né? A pastora Rosa vai estar orando, né? Intercedendo. E coloca a fé. Tudo que foi falado aqui hoje é sobre um Deus, né? Um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que nos ajuda, né? A caminhar e conseguir, né? A estar adiante, ajudar essas crianças. Qualquer ajuda, procura Sol, né, no Facebook, procura eu, tô aqui também para estar ajudando, dando conselho, né, porque não é fácil. Cada dia que passa com as crianças é uma novidade, né, e uma aprende com a outra. Então a gente estamos aqui para estar ajudando, amém? Vamos estar orando. Passou tão rápido, gente, eu queria Passou ouvir rápido, mais, gente. Eu vou dar um chá. Ai, passou Ricardo, passou rápido, eu acabei de sentar aqui. Vai ser marcado. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu queria ficar aqui da 5. Eu tô aqui gostando ai, que bate-papo gostoso, né? É gostoso. Ai, gente, que gostoso. Vamos estar orando, apresentando diante do Senhor todos os pedidos de oração. O Heitor, né? O Heitor também. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, cada um que está aqui nessa sala, queremos apresentar, Senhor, nosso Deus, esse projeto lindo que o Senhor colocou nas mãos da nossa vereadora Sol. E nós cremos, Senhor, nosso Deus, que muito ainda fará o Senhor. Daramá serecanderiando. Rabandaramá serecanderiando, orenavas. Rabandoremanaramá sourecanderiando, oremanavando. Ainda fará muito o Senhor. Acandá sorecanderiando. Enquanto eu falo, Deus está dizendo... Sol, candá, serecanderiato, é só o começo. Rabandore, coremando, aramassereanto. Enquanto eu falo, o Senhor está dizendo, filha, rabandore, candaramasserianto, racandaramassericanterianto, tem um projeto, rabansore, canderiato, que será uma divisão de águas, rebonda, candaramassoure, canderianto, recandaramossericanterianto. O Senhor está dizendo, rabasserecanderianto, eu estou dentro dele. Rombonda, candaramassereanto. Não sei se já chegou na tua mesa ou vai chegar, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, tu vai saber que eu sou o Senhor nesse tempo. Pai, visita, Senhor nosso Deus.
todas as crianças neste momento que são autistas, que tem problemas, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, visita cada neurônio agora, Pai. Visita cada fala de criança que não consegue falar, que não consegue enxergar direito, que não consegue ouvir direito. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, visita o Heitor que está naquele leito. O Senhor é poderoso, Pai, nesta manhã, de levar cura, porque o Senhor é a cura. Deus. Visita essa mãe, Senhor, que está desesperada agora neste momento. E tantas mães, Senhor, que está agora, Senhor, no leito com o teu filho, com o teu ente querido, precisando de cura, precisando, Senhor, de cantar, que muitas vezes perdeu a fé, não tem fé, mas o Senhor possa segurar na mão dessas mães, na mão dessas famílias, que precisa, Senhor, de uma solução, que aonde os homens na terra muitas vezes são limitados, mas o Senhor não é limitado, o Senhor é ilimitado. Que nesta manhã o Senhor visite mães que ainda não foi socorrida, visita esse chá, Senhor da Sol, visita essas mães, Senhor, visita essas crianças, visita esses maridos, visita essas famílias, porque ela está aqui, Senhor, para representar não só as mães, mas para representar as famílias. Deus, o Senhor é lindo e o Senhor trabalha de forma que nós nunca vamos entender. Deus, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, guarda, Senhor, a cada um neste lugar, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, que coisa linda, hein? Deus, Ele vai fazer um projeto. Eu não sei se já chegou na tua mesa, mas eu vi você sentada na mesa. Mas ele vai chegar. E é um projeto que vai ser uma divisão de águas. O Senhor está dizendo para você que você representa todas as famílias. Todas as famílias. E o seu suporte é Ele. É o Senhor. Porque tem hora que você fala, Senhor, só o Senhor, porque eu não tenho força. Nem de levantar da cama tem dia. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o seu suporte. Aleluia. Eu vejo Deus abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta. Dentro de outra porta. E não vai demorar. E você vai saber que Deus é Deus. Glória a Deus. Vai saber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pro sorteio. Vamos. É 2, Ricardo. Glória a Deus. Eita, glória. Suspense. Quem vai ganhar? É forte. Número 6. 6. Número 6. Regiane Moraes. Regiane Moraes vai estar aqui o brinde com o Ricardo. Pega na rádio, tá bom? Agora a pastora Rosa. O autógrafo também, foto. Quem Foi será? sorte. Quem será? Número 2. Andréa Santos, tá aqui o presente, tá? Pega aqui na rádio, tá? Tem um telefone 1836-3301-6675, amém? Agradeço a oportunidade, né? Saudação, pode dar saudação, Sol. E a gente vai estar indo, viu, ouvintes? E fica aí ligado, né? Vai ter as audiências aí, vai ter, né? Ainda as programação da Lu na semana. Deixa o pedido de oração, louvor. E, né? Vamos estar aí compartilhando a rádio para todos ouvir a palavra do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade. Pode dar saudação. Amém? Obrigada a vocês. Que incrível estar participando com vocês aqui, mulheres incríveis. E obrigada a todo mundo, a audiência de vocês, os ouvintes, quem está aí na live de vocês. Que Deus abençoe todo mundo e conte com a gente. O que vocês precisarem, eu estou à disposição não só como vereadora, mas como mãe, como mulher, como mãe atípica. Amém. E é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Forte. Vai tirar uma foto ali? Vamos. Esse aqui é o